vamos traçar alguns pontos que nós reputamos essenciais, fundamentais, recorrentes nas provas da sua banca para procuradorias. Então, dentro do que dispõe o edital acerca de direito previdenciário, nós começamos com Seguridade Social. Seguridade Social como um conjunto integrado de ações, de iniciativa da sociedade e dos poderes públicos, destinado a assegurar os direitos à saúde, previdência e assistência social. Então, o nosso SPA, 3 direitos sociais assegurados pelo sistema de seguridade social. Em relação à saúde, temos que lembrar que é um direito de todos e dever do Estado. Será prestado de forma universal e igualitária e não vai exigir contribuição prévia do beneficiário. Já no caso da previdência, essa sim tem caráter contributivo. Caráter contributivo, filiação obrigatória para aqueles que exercem a atividade remunerada abrangida pelo regime geral de previdência social, devendo também observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Já no caso da assistência social, ela será prestada a quem dela necessitar. Independe de contribuição do beneficiário. Então, na saúde e na assistência social, não há contribuição prévia. Só que a saúde, o acesso é universal e igualitário. Na assistência, só vai ser prestada a quem dela necessitar. E o único pilar, então, da Seguridade Social que tem caráter contributivo é a Previdência Social. Bem, princípios da Seguridade Social. Temos que saber quais são, o que preceitua e a sua aplicação. Então, princípio primeiro, da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, cobrir as contingências sociais e atender a todos. Aqui busca-se a Seguridade Social ideal. Porém, diante de algumas restrições, nós temos um outro princípio que figura como um sistema de contrapeso, de freio ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. É o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Esse princípio, ele é direcionado mais ao legislador. Por quê? Caberá a ele selecionar quais são as contingências mais necessárias e urgentes para serem atendidas e distribuir os benefícios e serviços a quem mais necessitar. Então, o princípio da seletividade. Eu vou dar 2 exemplos claros de aplicação: salário família e auxílio reclusão. Salário família é devido a segurados de baixa renda e auxílio reclusão a dependentes de segurado de baixa renda. Outro princípio: uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbana e rural. Então, veja, aqui não ofende o princípio o fato de trabalhador rural se aposentar com uma idade menor, 60 anos homem, 55 anos mulher. Por quê? Porque tratar de forma equivalente, tratar de forma igual os iguais e desigualmente os desiguais. A Constituição Federal já trata
da idade de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, no caso da aposentadoria por idade do trabalhador rural. E isso realmente reforça o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Nós temos também o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Nesse caso, está voltada à irredutibilidade do valor nominal dos benefícios de saúde, assistência e previdência social. Por quê? Nós temos um outro princípio, que é o princípio da irredutibilidade do valor real ou da preservação do valor real dos benefícios previdenciários. Previdenciários. O princípio da preservação do valor dos benefícios previdenciários garante a manutenção do poder aquisitivo, de acordo com os critérios estabelecidos em lei para o reajuste do benefício. E esse reajuste não está atrelado ao número de salários mínimos, nem ao percentual de reajuste do salário mínimo, certo? Bem, aqui eu tenho o princípio da equidade na forma de participação no custeio. Princípio voltado ao financiamento da Seguridade Social, dando ali para aquele que tem maior capacidade contributiva o maior ônus, né, de contribuir, de financiar o sistema. Então, numa questão de justiça. Aplicação do princípio da equidade. Alíquotas diferenciadas em relação às contribuições das empresas, alíquotas diferenciadas também em relação à contribuição dos segurados. Então, são aplicações. As próprias empresas, né, em razão da atividade econômica, podem ter alíquotas diferenciadas. É o caso da contribuição das instituições financeiras, que tem um aumento na alíquota relativamente comparado com as demais empresas. Outro princípio também que vai tratar do financiamento da Seguridade Social é o princípio da diversidade da base de financiamento. Olha, o artigo 195, caput da Constituição Federal, traz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, com recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e de contribuições sociais. Essas contribuições sociais vão ser da empresa, do empregador ou entidades equiparadas à empresa sobre folha de salários e demais rendimentos, sobre receita, sobre lucro, contribuição do trabalhador e dos segurados do regime geral, contribuição incidente sobre a receita de concursos de prognósticos, contribuição do importador. E depois da reforma tributária, contribuição sobre bens e serviços na forma da lei complementar. Bem, outro caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite. Sim, 4 segmentos com representação nos órgãos colegiados: trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Esses princípios ou objetivos que nós acabamos de tratar, eles estão elencados no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal, certo? Bem, agora eu vou tratar da parte de custeio. Sim, em relação à parte de custeio, nós temos um tema bastante recorrente nas nossas provas, que é o salário de contribuição. Salário de contribuição nada mais é do que a base de cálculo
da contribuição dos segurados, com exceção do segurado especial, que este último ele vai financiar a Seguridade Social com uma contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da sua produção. Os demais, empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual e segurado facultativo, contribuem sobre o que a gente chama de salário de contribuição. Importante conhecer as parcelas que compõem esse conceito. Por exemplo, salário, gorjetas, comissões, horas extras, férias gozadas, aviso prévio trabalhado, mas o que mais cai são as parcelas que não têm incidência de contribuição, ou seja, as parcelas que não integram o conceito de salário de contribuição. Veja, benefícios do regime geral, exceto o salário maternidade. No caso do salário maternidade, nós temos que observar o tema 72, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde considerou inconstitucional a contribuição do empregador sobre salário maternidade, mas continua subsistindo a incidência de contribuição sobre salário maternidade, a contribuição do segurado ou segurada. Por isso, continua sendo salário de contribuição. Em relação à ajuda à alimentação ou vale alimentação, nós temos 3 situações importantes. Uma, ajuda à alimentação, quando não é pago em dinheiro, porque a CLT fala vedado o seu pagamento em dinheiro, não incide contribuição. Quando for pago em dinheiro, há incidência da contribuição previdenciária. E, de acordo com, inclusive com o STJ, a parcela que é descontada do empregador para custear o vale alimentação é parcela de salário de contribuição. Então, incide a contribuição previdenciária. Quanto ao vale transporte, nós temos vale transporte pago em dinheiro ou não incide contribuição previdenciária. Porém, também, pelo mesmo julgado do STJ, a parcela que é descontada do empregado para custear vale transporte incide contribuição. Então, aqui também tem uma correção, parcela descontada do empregado para custear o vale alimentação incide. Para custear o vale transporte também incide. Participação dos lucros e resultados da empresa. Não tem incidência da contribuição previdenciária quando paga de acordo com lei específica, ou seja, quando obedece àquela limitação de ser no máximo 2 vezes ao ano e no intervalo maior do que um trimestre civil. Aí sim não tem a incidência. Não tem incidência aviso prévio indenizado, diárias de viagem, independentemente do seu valor. Por que eu estou querendo dizer que mesmo que o valor das diárias de viagem ultrapasse 50% da remuneração do trabalhador, não há incidência de contribuição previdenciária. Também, há bônus e prêmios pagos habitualmente. Auxílio creche. Inclusive, temos a súmula 310 do STJ. Reembolso babá. Também não tem incidência de contribuição. Chamar a sua atenção quanto à remuneração recebida, na verdade, o valor recebido pelo ministro de confissão religiosa, que é um contribuinte individual, que o que ele recebe da entidade religiosa em relação, em face do seu mister religioso ou para a sua subsistência, se fornecida esses valores em condições que independem da natureza e da quantidade do trabalho executado,
isso não é considerado remuneração direta ou indireta. Então, não sendo considerado remuneração direta ou indireta, né, não vai ser salário de contribuição. Então, não incidirá a contribuição nem da entidade religiosa, nem do próprio segurado sobre esses valores que ele vem recebendo, certo? Bem, regime próprio de previdência social. Vai ter uma questão de regime próprio na sua prova. Ou sobre as noções gerais, ou especificamente o regime próprio do município de Cuiabá. Nós temos o artigo 40 da Constituição Federal, muito modificado após a reforma previdenciária de 2019. Mas o que é o regime próprio? O regime próprio de previdência, ele é criado, na verdade foi criado, pelos entes federativos para amparar, em termos de previdência, os seus servidores que ocupam cargo efetivo. Então, a característica do regime próprio de previdência é de que ele vai amparar os servidores titulares de cargo efetivo. Tem caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas. Contribuição de aposentados e pensionistas no regime próprio, diferente no caso do regime geral, que é imune. Artigo 195, inciso 2 da Constituição Federal. Enquanto no regime próprio há incidência de contribuição, né, sobre aposentadorias e pensões, no regime geral está imune. Não há incidência e é uma não incidência constitucional. Bem, esse regime também tem que observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Mas para que nós temos no próprio artigo 40 que o mesmo ente federativo não pode ter mais de um regime próprio ou mais de uma unidade gestora. Então, só uma unidade gestora, um único regime próprio, né, para todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais. E com a reforma da Previdência Social, restou vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Então, aqueles municípios que não instituíram, até a data da publicação da Emenda Constitucional 103, regime próprio para os seus servidores, não poderão mais fazê-lo. E as normas gerais sobre regime próprio, sobre o seu funcionamento, sobre a sua organização e gestão, passou a ser matéria de lei complementar federal. Certíssimo? Bem, aposta grande. Com a reforma da Previdência Social pela Emenda 103, o rol de benefícios dos regimes próprios ficou limitado a aposentadorias e pensão por morte. Somente esses dois benefícios vão ficar por conta do regime próprio. Afastamento por incapacidade temporária, salário e maternidade não correrão à conta do regime próprio, ao qual o servidor se vincula. Eles vão ser custeados, né, pagos diretamente pelo ente federativo. Então, o município de Cuiabá vai pagar, o estado do Mato Grosso vai pagar, né? Só o regime próprio vai pagar a aposentadoria e pensão por morte. Bem, quanto às aposentadorias do regime próprio de previdência social, nós temos aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, antes chamada de aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória,
aposentadoria voluntária e as chamadas aposentadorias especiais. Quando? Quando o segurado ficar exposto efetivamente a agentes prejudiciais à saúde, no caso de servidor com deficiência, no caso de policiais civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Nesses 3 casos, o artigo 40, parágrafo 4º, 4º A, 4º B, 4º C, dispõe que poderão os entes federativos, por meio de lei complementar, dar idade, tratar de idade e tempo de contribuição diferenciados para esses casos. Lei complementar de cada ente federativo. No caso do professor, que se dedica exclusivamente às funções de magistério na educação infantil, do ensino fundamental e médio, esse aqui, segundo a Constituição, terá uma redução de 5 anos na idade em relação à idade mínima prevista para os demais servidores. Então, artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, já estou falando aqui com a nova redação, tá? Com a nova redação do artigo 40 pela emenda 103. Bem, em relação ao regime próprio de previdência dos servidores do município de Cuiabá, nós vamos ter a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria compulsória, a aposentadoria voluntária, até posso dizer, no caso específico, aposentadorias voluntárias, e eu vou explicar por quê, e as especiais, do servidor com deficiência, do servidor sujeito à efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde e a do professor. Esse professor que se dedica, então, à educação infantil, ao ensino fundamental e médio. Né? Não cabe aqui ao regime próprio do município de Cuiabá traçar critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para servidores policiais, porque não é da competência do município, né, organizar a Polícia Civil, tá certo? Vamos lá. Em relação à aposentadoria por incapacidade permanente, a emenda constitucional traça que o servidor abrangido por regime próprio será aposentado por incapacidade permanente quando insuscetível de readaptação, quando incapaz para o exercício do cargo no qual ele está investido e insuscetível de readaptação. E coloca como obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a aposentadoria por incapacidade permanente. Como que isso vai se dar? De acordo com lei do respectivo ente federativo. Então, cada ente federativo vai dispor, por meio de sua lei, como será feita essa avaliação periódica do servidor aposentado por incapacidade permanente. Aposentadoria compulsória. Regra: 75 anos, sem exigir tempo mínimo de contribuição, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E Estado, DF, município, não podem alterar a idade máxima, porque ela está prevista na Lei Complementar Federal para todos os servidores efetivos que tenham regime próprio de previdência social. Então, essa é a regra. Aquele agente que exercer exclusivamente cargo em comissão
ainda que complete 75 anos, não está sujeito a essa aposentadoria compulsória. Não. Por quê? Porque ele não é servidor efetivo, abrangido por regime próprio de previdência social. Aliás, aquele agente público que exercer exclusivamente a cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, cargo temporário, mandato eletivo e emprego público, são segurados do regime geral e não do regime próprio de previdência social. Quanto às aposentadorias voluntárias, é bom eu trazer aqui a nova redação do artigo 40 da Constituição. Veja, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado no âmbito da União aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. Então, com a reforma, só temos aqui a idade mínima já determinada para o servidor da União. 65 anos para o homem, 62 para a mulher. No âmbito dos estados, municípios e DF, cabe a eles estabelecer a idade mínima por meio de emenda à sua Constituição ou lei orgânica. Agora, tempo de contribuição e demais requisitos para aposentadoria voluntária de qualquer ente federativo fica a cargo de sua lei complementar. Então, cabe à lei complementar de cada ente federativo dispor sobre o tempo de contribuição e os demais requisitos para a aposentadoria voluntária. No caso do município de Cuiabá, ele, através da sua lei complementar, ele não mudou nem na Constituição, né? Ele não mudou nem na lei orgânica, nem na lei complementar. Na lei orgânica diz que a aposentadoria voluntária será de acordo com o disposto no artigo 40 da Constituição Federal. Bem, a emenda constitucional 103 diz que se não houver essa alteração na lei orgânica, né, com idade mínima e etc., ficam valendo as regras infraconstitucionais ou constitucionais anteriores à data da publicação da emenda 103. E no caso específico do município de Cuiabá, como que o servidor se aposenta voluntariamente? Vamos lá? Nós temos duas possibilidades: comproventos integrais e comproventos proporcionais. Comproventos integrais aos 60 anos de idade, se homem, e 35 anos de contribuição, e aos 55 anos de idade, se mulher, e 30 anos de contribuição. Ambos também cumprindo 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, a gente verifica aqui que, no caso do município de Cuiabá, ele ainda utiliza a regra anterior à reforma previdenciária. Tudo bem, escolha. Nesse caso, comproventos integrais. Bem, com proventos proporcionais, nós vamos ter a chamada aposentadoria por idade, que vai exigir do servidor 65 anos de idade, homem, e 60 anos de idade, se mulher, com, no mínimo, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. No caso do professor, que se dedicar exclusivamente às funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio, e aí essas funções de magistério também são consideradas a direção da unidade escolar, a coordenação e o assessoramento pedagógicos. Nesse caso, professor e professora só vai ter essa aposentadoria voluntária
com a diferenciação aqui do tempo e da idade, com proventos integrais. Veja, homem, professor, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição nas funções de magistério. Professora, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição nas funções de magistério. A gente percebe que há uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição, em relação aos demais servidores. Mas nesse caso aqui também, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se der a aposentadoria. Certíssimo? Ah, mas ele não teria uma aposentadoria por idade? No caso, não vai ter diferença. Aquela que é com proventos proporcionais é igual à regra para todos os servidores, incluindo os professores, né? Volto a dizer, 65 anos se homem, 60 anos se mulher, com 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que se dará a aposentadoria. Certíssimo? Bem, aposentadoria especial do servidor com deficiência e com exposição de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, nós temos que ter a lei complementar do respectivo ente federativo para, então, ele escolher idade e tempo de contribuição diferenciados. Quando não tem a lei, quando há uma omissão legislativa, né, o Supremo entende que deve ser aplicada as regras dispostas para o regime geral de previdência social. É o que a gente tem na súmula vinculante 33 do Supremo e também na jurisprudência em relação ao servidor com deficiência. Certo? Bem, agora eu vou falar sobre pensão por morte. A pensão por morte, depois da reforma de 2019, só tem um parágrafo no artigo 40 da Constituição Federal. Veja, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, ou seja, observado o valor mínimo de um salário mínimo, olha, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo. Olha só, nos termos de lei do respectivo ente federativo. A Constituição Federal agora diz: cada um com seu cada um. Cada um no seu quadrado. A lei de cada ente federativo é que vai dispor qual é a forma da concessão da pensão por morte. E, se não houve alteração, né, na lei, seguem as regras anteriores. No caso do município de Cuiabá, nós temos como beneficiários da pensão por morte do servidor efetivo os dependentes, que são divididos em 3 classes. Na primeira classe, nós temos cônjuge, companheiro, companheira, filho solteiro, não emancipado, desde que não tenha atingido a maioridade civil, ou inválido. Esses 2 casos, né, cônjuge e filho, têm dependência econômica presumida. E equiparam-se ao filho o enteado e o menor tutelado. Só que nesses 2 casos, eles precisam comprovar a dependência econômica em relação ao servidor. Eu coloquei aqui classe preferencial porque, havendo dependentes nesta classe, as classes seguintes não terão direito ao benefício. Então, é muito comum, você não pode errar, não há
possibilidade de concessão de pensão, ao mesmo tempo para a esposa e para a mãe do servidor, ainda que esta mãe seja dependente daquele servidor. Por quê? Porque os pais pertencem à segunda classe e precisam comprovar dependência econômica. Já na terceira classe, eu tenho um irmão solteiro, não emancipado, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido, que comprove também dependência econômica. Então, não precisa comprovar dependência econômica. O filho, o cônjuge, companheiro e companheira, certo? Bem, conhecidos os dependentes, eu preciso saber como que vai ser concedida a pensão por morte. No município de Cuiabá, restou ainda a forma de cálculo mesma anterior à reforma de 2019. Então, olha só, se eu tenho um servidor que já é aposentado e falece, o valor da pensão por morte corresponde ao total da sua aposentadoria até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. No caso, né, até o teto do INSS. Da parcela que supera esse teto, nós vamos aplicar 70%. Então, pegou a remuneração de aposentadoria, toda a sua aposentadoria, aqui, limite do regime geral. A parcela que supera o limite vai aplicar 70% do valor, tá? Se o servidor, quando, na data do seu falecimento, não era aposentado, tá? Não era aposentado, aí a base de cálculo vai ser a totalidade da remuneração ou subsídio que ele estiver recebendo na data do falecimento. Então, aqui eu tenho a remuneração e até o limite do teto do INSS, depois mais a parcela que exceder 70%. Não posso dizer que a pensão por morte vai ter uma redução de 30%, né? Não tem, porque a redução de 30% até tem, mas só sobre a parcela que exceder o teto do regime geral. Até o teto é a totalidade, certíssimo? Bem, questão também bem recorrente é a duração, quanto à duração da pensão por morte, devida ao cônjuge, companheiro e companheira. Primeiro, pensão por morte não exige carência mínima, nem de contribuição do servidor e nem tempo de casamento ou união estável. Casei hoje, meu marido morreu 2 horas depois. Servidor do município de Cuiabá. Tenho direito à pensão por morte? Sim. Por quanto tempo? Vamos verificar, né? Quando o servidor falece sem ter 18 contribuições ou 2 anos de casamento ou união estável até a data do óbito, né? O benefício da pensão por morte devida a cônjuge, companheiro ou companheira terá duração de apenas 4 meses. 4 meses, salvo se esses pensionistas forem inválidos ou tiver deficiência. Ou também, não aplico a duração de 4 meses se a morte do servidor ocorrer em razão de acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou qualquer acidente. Então, qualquer acidente. E também acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho.
Então, qualquer acidente já me traz para outra regra. Não vai ser 4 meses. Então, viu a questão? Morreu de acidente, sai dos 4 meses na opção que você tiver, certo? Bem, agora eu tenho a regra do mais ou a regra do e. O que significa? Quando o segurado na data do óbito já tiver 18 contribuições e, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável, o tempo de duração da pensão do cônjuge, companheiro ou companheira será de 3, 6, 10, 15, 20 anos. Dependendo de quê? Da idade desse cônjuge, companheiro ou companheira na data do óbito do servidor. Então, veja aqui, se ele ou ela tinha menos de 22 anos, o benefício será de 3 anos. Entre 22 e 27, 6 anos. Entre 28 e 30, 10 anos. Entre 31 e 41, 15. E entre 42 e 44, 20 anos. Se tiver 45 anos ou mais, a pensão passa a ser vitalícia. Então, imagine que eu fique viúva de um servidor do município de Cuiabá, que já tem 5 anos de contribuição e nós estamos casados há 3. Olha, como eu tenho mais, 45 anos ou mais e muito mais, eu terei direito à pensão vitalícia, tá? É o que mais cai, é a vitalícia. Agora, eu também aplico essa mesma tabela independentemente de ter 18 contribuições e 2 anos de casamento ou união estável, se a morte do servidor for decorrente de acidente, doença profissional ou do trabalho. Precisa necessariamente ser acidente de trabalho? Não. Acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho. Mesmo que não tenha 18 contribuições e 2 anos de casamento, a pensão vai seguir a mesma regra do E. Imagine que eu, casada há 3 meses, com um servidor do município de Cuiabá, que tem 10 anos de contribuição. Bem, se eu olhar, o casamento não tem 2 anos. Então, se ele morrer, eu sei que a minha pensão será de 4 meses. Mas acontece que eu tive a sorte que ele morreu de acidente. E aí, nesse caso, embora não tenha 2 anos de casamento, eu terei a pensão vitalícia, porque não preciso me preocupar nem com o número de contribuições, nem com o tempo de casamento, apenas com a minha idade na data do óbito do servidor, certo? Então, se você tiver uma questão lá que fale, fulano, servidor, morreu em razão de acidente, descarta 4 meses e vai saber qual é a idade do cônjuge, companheiro ou companheira naquela data, para você, então, colocar a tabela em prática, tá certo? Vamos lá. Outro tema recorrente: contagem recíproca de tempo de contribuição. É o quê? É a possibilidade de comunicar tempo de contribuição entre o regime geral e o regime próprio, vice-versa, próprio e geral, ou entre os regimes próprios, ou até mesmo para fins de inativação militar, o tempo de atividade militar para o regime próprio ou para o regime geral, ou vice-versa, para a aposentadoria, tá? Então, aqui eu tenho 2 parágrafos importantes do artigo 201 da Constituição Federal. Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre
o regime geral de previdência social e os regimes próprios. E destes entre si, porque pode ser que eu tenha um tempo no estado do Mato Grosso, passo para procurador do município de Cuiabá e queira trazer aquele tempo para contar no regime próprio de Cuiabá. São 2 regimes próprios, pode haver a contagem. Observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. E aqui, no 9º A, tempo de serviço militar. Para o quê? Para a inativação militar ou para a aposentadoria. Então, vai ter a contagem recíproca desse tempo com o tempo de contribuição ao regime geral ou a regime próprio, né? E vai haver também a compensação financeira entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Também é possível a contagem recíproca. No parágrafo 10 do artigo 40, é proibido que lei estabeleça, de qualquer forma, a contagem de tempo de contribuição fictício. E, observando regras na contagem de tempo de contribuição, cuidado, não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais. Aqui, o que mais cai, não cai, despenca, é vedada a contagem de tempo de serviço público com de atividade privada, quando concomitantes. Se você segurado obrigatório de um regime e de outro, ao mesmo tempo, não dá para você computar um tempo em outro. Exemplo, claro, é a sua professora. Ela é segurada obrigatória do regime geral e segurada obrigatória do regime próprio da União. Exerce atividade de forma concomitante. Eu não posso pegar esse tempo do regime geral e computar no regime próprio. Por quê? Porque está exercendo de forma concomitante. Não será computado por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro regime, tá certo? Mas o tempo, presta atenção, o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros, moratórios de 0,5% ao mês e multa de 10%. Cuidado aqui com o trabalho rural. Se o rural quiser utilizar esse tempo rural para a contagem em regime próprio, ele tem que indenizar as contribuições do período, tá? Isso já está pacificado, inclusive, na jurisprudência. Vedada a emissão de CTC, certidão de tempo de contribuição, com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação da contribuição efetiva. Então, só vai emitir CTC se tiver ali a comprovação da contribuição. Mas, no caso de empregado doméstico e trabalhador avulso, o INSS não pode deixar de emitir a CTC exigindo essa contribuição, a comprovação da contribuição. Por quê? Porque é o próprio empregador ou tomador de serviço que é o responsável pela retenção e recolhimento da contribuição. Então, eles não poderiam ser prejudicados. Também não poderão ser prejudicados os contribuintes individuais que prestam serviço à empresa e elas, a partir de abril de 2003, ficaram obrigadas a reter e repassar a contribuição do contribuinte individual. Então, aqui, ó, exceto nesses casos. Tirando esses casos, tem que haver a comprovação da contribuição efetiva. A CTC, também aqui, a CTC
somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor. Imagine o seguinte: para fins de aposentadoria ou inativação militar, um servidor quer pegar o tempo do regime próprio e computar no regime geral ou computar para a inativação militar. O regime próprio só faz isso, só emite a CTC, se ele já deixou de ser servidor. Caso contrário, o tempo não vai, tá bom? Pronto. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do regime geral por regime próprio de previdência social, sem a emissão da CTC correspondente. Então, se vai do regime geral para o regime próprio, tem que ter a CTC, emitida por quem? Pelo INSS. Ainda que o tempo de contribuição referente ao regime geral tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. Quer dizer, naquele período que ele prestou serviço, ele era do regime geral. Mas, mesmo assim, tem que ter a CTC emitida pelo regime geral, no caso, pelo INSS. Certo? Bem, vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Imaginando o seguinte: eu tenho um segurado que tem 2 anos de regime próprio. Vai, então, vincular-se ao regime, tem 2 anos no regime geral, vai vincular-se ao regime próprio. Vamos colocar do próprio município de Cuiabá. Ele vai, então, requerer a contagem desse tempo para o regime próprio. O INSS, então, emite uma CTC para que esses 2 anos sejam computados no regime próprio do município. Bem, com esse tempo que ele trouxe do regime geral, esse servidor passa a ter vantagens remuneratórias. Depois ele fala assim: "Oh, eu não precisava desses 2 anos, porque eu vou completar tudo lá no regime próprio. Eu vou pedir a desaverbação desse tempo". Se esse tempo averbado já foi utilizado para ele receber vantagens remuneratórias, não é possível a desaverbação. Certíssimo? Então, nesse caso aí, eu tenho que chamar a sua atenção. Bem, aqui coloquei pontos que eu já estou apostando, né? Tanto o regime próprio, quanto a questão da parte constitucional, de seguridade, da questão do salário de contribuição, como financiamento, né? Como contribuições. E eu só gostaria de falar para você de uma decisão do Supremo, né? Que concedeu a servidora ou trabalhadora não gestante de união homoafetiva o direito à licença maternidade, caso a gestante não tenha esse direito. Se a gestante exercer esse direito, cabe à não gestante a licença paternidade, certo? No mais, desejo a você uma excelente prova. Você chegou até aqui com garra, com força, com estudo. Então, esteja preparado psicologicamente, fique melhor. Lógico que o frio na barriga, a ansiedade é normal, mas não a ponto de te atrapalhar na hora de fazer a prova. A cada questão, respire fundo e faça questão por questão. A tranquilidade, né, de quem fez, de quem estudou, lembre disso, vai te dar condições de achar o caminho daquela questão, ainda que aparentemente ela esteja difícil. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.